Então, será uma apresentação curta. O tema é o crime do Padre Amaro, literatura e contexto histórico. Quando nós falamos em literatura, a literatura se tornou, ao longo do século XX, uma parceira da história, tanto que alguns teóricos comparam a história a uma forma de literatura. Isso quer dizer que a literatura se tornou um documento histórico, é uma fonte histórica. Como os autores escrevem, revelam como eles pensam e a sua época. Quer eles falem do passado, quer eles falem do presente, ou eles falem do futuro, ou até da ficção científica, estão falando naquele momento, documentando naquele momento, como se pensa, como se sente, como se expressa aquela forma de pensamento. Então, a literatura, ela está todo o tempo dialogando com a história, com os costumes, com as tradições, com as lendas, com os mitos, dando uma interpretação ou uma reinterpretação, um significado ou uma ressignificação. Então a história tem se debruçado muito sobre a literatura para pesquisar. E é nesse caminho que eu vou, tentando mostrar os vínculos históricos, não é? Desse livro que é um clássico do Eça de Queiroz. É a obra mais importante do Eça de Queiroz. Então, só para dar uma pincelada do que nós estamos falando, o crime do Padre Amaro tem como personagem principal o próprio Amaro, que é um padre jovem, que entrou no seminário com 15 anos porque a sua tia mandou. Esse era um costume à época. Sobretudo as famílias mais pobres mandavam seus filhos com a intenção de ascensão social, porque ser padre nesse momento, século XIX, ainda era uma grande distinção social, ao mesmo tempo que o próprio Amaro no seminário vai se acostumar com a vida agradável e opulenta que o seminário podia proporcionar em relação à vida que ele tinha. Quando ele sai do seminário, ele consegue uma das melhores paróquias de Portugal, devido a vínculos políticos. Então aqui, mais uma vez, a história se faz presente, mostrando que política, Estado, população rica, está toda entrelaçada com a Igreja Católica. Não é preciso lembrar que a religião católica é uma pessoa de pessoas brancas, predominantemente. Quando ele sai do seminário e vai para sua paróquia, ele se envolve com uma moça chamada Amélia. Amélia tinha 24 anos, era noiva de João Eduardo e se apaixona pelo Padre Amaro. E os dois mantêm uma relação secreta. Ela acaba ficando grávida, tem um filho que é tirado dela, em nome dos interesses predominantes da sociedade, não é? E Amália acaba por falecer. Esse falecimento de Amália é um resquício aqui do romantismo, mas não só, como nós vamos ver mais adiante. Por sua vez, o Padre Amaro, ele era, entre aspas, um guiado espiritual ou moral do Cônego Dias, já no seminário. E esse Cônego Dias possui relacionamento secreto com a Dona Joaneira, que é a mãe da Amélia. Tudo bem que tem relações e tem relações com esse Cônego Dias também. Então perceba, tanto o Padre Amaro quanto o Cônego Dias têm relações afetivas, emocionais, sexuais. O Padre Amaro com a Amélia e o Cônego Dias com Dona Joaneira, que é a mãe da Amélia, ok? E que tem uma hospedaria onde está hospedado o Padre Amaro. Nesse sentido, então, esse é o enredo principal, essa é a trama principal. Como um padre tem relações sexuais, afetivas, amorosas, ok? Cada um na sua faixa etária. E nesse sentido, é um desvelar da Igreja Católica. E não é uma questão nova, não é uma questão recente. Ok? O que é recente é a literatura se debruçar, entre aspas, sobre os pecados e os crimes da igreja. Isso que é recente. Porque os crimes da igreja e os pecados da igreja não são novos e nem recentes. Ok?
A igreja compactuou com a escravidão, a igreja compactuou com o assassinato sistemático das mulheres na Idade Média, via perseguição da Inquisição. A Inquisição foi uma obra predominantemente feita contra mulheres. Morreram 3 vezes mais mulheres do que homens, porque a igreja queria controlar o saber feminino. Que saber feminino é esse? O saber da cura, por exemplo. O saber da que nós chamamos hoje de tabelinha. Tudo isso era bruxaria, ok? E não precisamos lembrar que no enfrentamento com o continente africano, a igreja foi totalmente cúmplice com a morte sistemática da população negra, né? Então os pecados da igreja não são poucos. A questão é que agora a literatura se debruça contra ela. Ou contra ela, ou em frente a ela, digamos assim, acho que é melhor, não é? E nesse sentido, mostrando publicamente. Isso vai causar um escândalo? Vai. Porque, afinal de contas, a elite compactuava com a igreja. Porque uma das funções fundamentais da igreja, não só da igreja católica, mas das igrejas, é nos convencer que sofrer faz parte do processo de salvação. Então, qualquer religião que você pegue, a maioria delas, o sofrimento é inerente. Nós devemos quase agradecer porque sofremos. E assim legitimamos toda a ordem social. Só que o discurso do celibato, ele vai entrar como elemento de santidade a partir de 1870. E aqui está um elemento chave para se interpretar o poder dessa literatura do ponto de vista histórico. Por qual motivo? Porque o crime do Padre Amaro, do Eça de Queiroz, que morreu em 1900, né? É uma obra publicada em 1875, marcando o início do realismo português. E o Eça de Queiroz é considerado um dos maiores escritores de Portugal ainda hoje, tudo bem? E o maior representante do realismo e do naturalismo. Esse realismo, ele quer de certa forma sair daquela forma romântica e entrar na realidade dos mundos. E assim se torna um documento histórico ainda mais forte, mais importante. Nesse sentido, o que ocorre em 1870, que o Eça de Queiroz está mostrando no romance, que não está ocorrendo, até por um fator geracional, porque tanto o cônego quanto o padre têm amantes. E é bom lembrar que a mãe é amante de um e a filha é amante do outro. O que quer dizer que era uma prática corriqueira. Se você pegar o Brasil colônia, por exemplo, não é? Os senhores de terra, eles faziam questão de ter um filho padre, porque era a forma de legitimar a terra, porque o padre era um dos poucos que sabia ler e escrever. Então esse pessoal muito rico e poderoso da história não era católico porque acreditava em Deus e em Jesus. Isso também acontecia, mas era porque a igreja detinha o poder de legitimar a terra. Então o melhor caminho para isso era ter um filho padre. E esse filho padre era padre na marra. Você pode ver que o próprio Amaro é padre na marra. A tia manda ele para o seminário. Ok? Então eles não abrem mão de nada. Essa construção da vocação religiosa como celibatária é uma construção histórica. E o Eça de Queiroz está denunciando isso. Então esses grandes fazendeiros aqui do Brasil tinham um filho padre, porque depois eles registravam nos livros da igreja que o pai era dono daquela terra que ele havia ocupado de forma ilegal muitas vezes. Mesmo Ribeirão Preto é o mesmo caso, né? Se doa a São Sebastião, não só porque se acredita em São Sebastião, mas porque quer se legitimar a posse da terra. E o melhor caminho é doar para a igreja que registra nos seus livros e garante diante da ordem a realidade. Então Eça de Queiroz está enfrentando aqui o Papa Pio IX. Quem é o Papa Pio IX? O Papa Pio IX ele se encontra numa igreja diferente. A Itália está em unificação, a igreja perdeu seu poder terreno, ela não pode mais se impor pela força militar, pela força bélica, pela força de Estado à população. Ela tem então que se reinventar.
E como é que a igreja vai se reinventar? Ela vai se reinventar criando uma nova forma de interpretar o catolicismo. E daí vai surgir a expressão católico romano, que até então não era usual. Qual é essa expressão? O Papa é o dono da verdade e infalível. Isso é proposto pelo Pio IX em documento. Proposto não, é sancionado. Ele não pode ser mais questionado. Então o Papa falou, a causa acabou, né? Então a expressão latina, né? Roma locuta, causa finita, né? Então é posto essa questão. E além disso, ele vai mostrar uma outra ala. Dentro desse movimento de fortalecer a autoridade do Papa, a igreja percebe que só vai conseguir sobreviver no mundo moderno ou no mundo contemporâneo se ela abordar a questão da espiritualidade. Porque seu poder político foi por terra com a unificação da Itália. Tanto que o Papa se declara prisioneiro do Estado. Ele não é, mas ele se declara e fica isolado lá no Vaticano. E a partir daí ele começa a dizer que o papel da igreja é a espiritualidade, é a salvação da alma, é a moralização. Começa toda uma catequese na formação de seminários, onde a castidade ela vai ser muito valorizada. Ao mesmo tempo vai falar da questão de que deve se educar para a moralização das mulheres e dos homens. Então tudo aquilo que a igreja tergiversava no passado, a partir de 1870 ela começa a mudar. E não é à toa que no imaginário de muita gente ainda hoje o melhor padre é o italiano. Por quê? Essa moralização ela começa pela Itália. Então o padre italiano passa a ser moralizado. Os padres sempre tiveram ao longo de séculos e séculos suas amantes, suas sobrinhas que eram filhas deles, as suas enteadas e outras coisas mais. A partir de 1870 isso passa a ser questionado pela própria igreja, porque ela percebe que não tendo mais o braço do Estado para se impor, ela tinha que criar uma outra forma de coerção. E essa forma de coerção é a espiritual. Então a igreja passa a fortalecer o discurso espiritual dela, da salvação da alma, do celibato, a enfatização do pecado da carne e por aí afora. E é nesse contexto que o Eça de Queiroz escreve. Quando a igreja tenta se mostrar como uma instituição moral, que pode contribuir para a civilização para além do seu poder temporal. E não é à toa que essa de Queiroz escolhe dois padres com idades diferentes, de geração diferentes, para mostrar que os dois têm o mesmo comportamento. Tanto o Cônego, e a ironia, né? Que é diretor espiritual do Amaro no seminário. Quanto Amaro, todos terão amantes. E ao mesmo tempo, a própria família entra nesse momento aí de rotina de pensamento, de ato, que a mãe e a filha são amantes de padres. E o Eça de Queiroz, ele começa a debater aí também com o positivismo. Em que sentido? Com a morte da Amália e a morte do bebê. Então ali fica na transição entre aquela ideia romântica de morte por amor, né? E agora a questão da morte por assassinato. Então o grande final do romance é: a criança foi tecida como anjo ou a criança morreu? Ali ele está debatendo com o realismo, com a realidade. Está debatendo com o positivismo que estava imperando naquele período. E o positivismo vai fazer uma crítica às práticas médicas. Em que sentido? O médico pegava um cavalo, ou uma carruagem, ou uma charrete, chegava todo sujo de estrume de animal,
e de barro e fazia o parto. A CPC era mínima, ok? Então ele está jogando com isso. Afinal de contas, a moça morreu porque foi assassinada para calar aquela questão. A Amélia, não é? A criança que foi entregue a uma tecedeira de anjos. O que é uma tecedeira de anjos? Era uma assassina profissional de crianças indesejáveis, que as famílias mandavam para garantir que suas filhas ainda eram virgens e poderiam casar. E é bom lembrar que nesse pensamento, né, o lar aqui da Vila Tibério ainda surge como um elemento de incógnita até quanto recebeu meninas, filhas meninas de elite de Ribeirão Preto, que não poderiam ter filhos oficialmente, né? Então você vê que a questão vem até o século XX, até metade do século XX, né? E ali nesse debate com o romance, você fica pensando, afinal de contas, a criança foi morta pela tecedeira ou a criança de fato morreu por causa natural? A mãe morreu porque era uma forma de silenciar ou a mãe morreu porque era uma doença? E ali ele coloca os indícios do positivismo. Ele descreve a mudança da cor da pele, né? Que hoje seria a falta de oxigenação, né? Ele descreve o avanço da contaminação. Então os dois morreram por questões biológicas, de contaminação do médico. Então ele começa a romper aquela visão amorosa da morte por amor, ok? Ao mesmo tempo, ele fica com o julgamento moral de uma igreja que defende a vida e um padre que entrega uma criança indesejada para ser morta. E mais, passado algum tempo, o padre nem lembra mais disso, ele tem uma vida totalmente normal. Então está denunciando o quê? A imoralidade da igreja, o discurso vazio, de impor isso à sociedade com toda a força, primeiro recorrendo ao poder de Estado e depois recorrendo ao poder espiritual. E ao colocar duas gerações de padre, ele mostra o quê? Que nada mudou. Que aquilo que o Papa dizia que seria a nova igreja, na realidade não era. Era algo tão velho quanto a própria igreja. E por isso mesmo que ele vai ser perseguido sistematicamente. Porque as elites estavam construindo um novo modelo de igreja. E o crime do padre Amaro veio mostrar que esse modelo de igreja não existia na realidade. Ok? Então essa literatura é uma literatura muito forte, muito poderosa. É uma literatura que nos coloca diante do fato de que ela é para reflexão, ela é um documento histórico, ela é uma forma de denúncia, ao mesmo tempo que tem uma certa ingenuidade ainda no pensamento dele, porque ele vai analisando e descrevendo o romance, não é? Como se os atores não tivessem escolha, como se eles seguissem o rumo da vida como sendo apenas aquela possibilidade e nenhuma outra. Isso mostra então que as pessoas vivem no terreno da moral, que elas não conseguem chegar no terreno da ética, que é o da escolha. Então fazem por reprodução. Então aquilo que o seminarista viu no seminário, viu às escondidas do padre, ele continua reproduzindo, achando que está certo. Então o crime do padre Amaro, ele é um trabalho histórico formidável, porque mostra como a cultura está influenciando as pessoas e está documentando uma passagem histórica de um modelo de igreja para o outro que não está dando certo. Então literatura e história são duas questões fundamentais de serem pensadas. De como o documento literário é um documento histórico, do quanto o romance literário é um romance da própria vida que vivemos.
como pensamos, como sentimos, como imaginamos. Até quando fazemos poesia, nós estamos documentando como nós sentimos hoje, como nós pensamos hoje, e mostrando as influências que nós temos do passado, até que chegue um de nós, de repente, e faça algo inteiramente novo. Mas inteiramente novo, de acordo com o romance, não é 100% novo. Ele é sempre tributário do passado. Eu acho que eu falei demais, né? Muita coisa, né? Para uma sexta-feira. Obrigado a todos e todas. Estou aberto para as perguntas.